Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando a segunda aula da unidade 5, a última, né? Estamos quase acabando aí, beleza, né? Nós tínhamos falado na primeira parte dessa unidade sobre a gestão do conhecimento. Agora a gente vai falar o seguinte: quais são as barreiras que surgem com relação à criatividade e inovação? Passamos o semestre inteiro falando que criatividade é importante, que inovação é importante, blá, 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 aquelas coisas aradas. Que é o seguinte: mas será que, se tudo é importante, por que não acontece então, né, cara? Aí essa é a dúvida. Porque existem barreiras, né? Então, várias barreiras acontecem que são influenciáveis, que podem estimular, existem barreiras que podem vir a estimular, como podem vir a inibir a manifestação da criatividade na inovação. Você quer ver um caso típico? Não sei se vocês tiveram já a oportunidade, ainda bem se não tiveram, às vezes trabalhar com algum líder que é daquele jeito. Só passa a ideia que for dele. Então, para que uma ideia seja boa e você consiga passar para frente, você tem que induzir esse cara a pensar que a ideia foi dele. Oh, que situação, né, cara? Isso você faz uma vez, você faz duas, na terceira você fala assim: não vou dar uma ideia nenhuma. Não vou ser mais criativo nenhuma, né? Por quê? Isso são barreiras. Ambientes não propícios à formação de criatividade e inovação. Ambientes muito rígidos, muito severos, no sentido assim, nada é permitido, onde você tem intransigência, um autoritarismo, protecionismo de algumas pessoas, ou um paternalismo, né, que é a falta de integração entre os setores, a dificuldade de apoiar um determinado setor, apoiar outro, né, um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo a mesma, né, vira aquele inferno. Você já deve ter visto isso. Se não viram, graças a Deus que não, né? Bom, então existem algumas barreiras que estão relacionadas a isso. E um ambiente desse não é um ambiente propício à criatividade e à inovação. O ambiente propício à criatividade e inovação, ele precisa ter condições diferentes. Essas barreiras precisam ser quebradas, né? Precisa haver uma determinação do desempenho dos papéis, é óbvio, de cada um, né? Mas os controles, eles precisam acontecer, mas não precisam ser rígidos e padronizados. Principalmente a questão da padronização é que inibe a situação da criatividade na inovação. E um sujeito que vai falar muito disso, um sociólogo italiano chamado Domenico de Masi. Você baixa aí na internet qualquer tipo de palestra dele, você vai ver que é um cara muito gente boa nesse sentido assim, desse tipo de fala que ele tem da necessidade de nós sermos criativos e inovadores. Ele diz que a gente tem que recusar essa ideia de competitividade como destruição do adversário. Não existe mais, sujeito, aquela situação do cara de uma padaria na esquina brigar com o do outro da padaria da outra esquina, cada um vendendo mais barato, porque o seu concorrente não está mais ali. O concorrente industrial nosso não está mais aqui no Brasil, ele está na China, está no Vietnã, está em um monte de lugar, cara. Então, o que você fizer aqui vai influenciar muito pouco lá. O nível de competitividade, ele aumentou em demasia com essa globalização, não é isso? Então, você está vendo a indústria de tecido fazendo das tripas de coração para poder conseguir competir, as outras de eletrônica, etc., para poder competir com as importações que vêm, né? A preços muito mais baratos, às vezes com a tecnologia até mais avançada. Eu vejo meus alunos comprando aí em sites de outros países, recebem coisas assim muito mais baratas, em contas, né? Barato, também não tem uma durabilidade, sei lá, às vezes tem também, né? Então, a competitividade, de acordo com a globalização, ela aumentou demais. Então, essa ideia de você querer destruir o seu concorrente não existe mais, não tem como mais fazer isso, né? E o Domenico de Masi diz assim, diz que as empresas têm escassez de ideias. Não foi a empresa de máquina de datilografia manual que criou a elétrica, né? Não, muito poucos foram elas que inventaram as eletrônicas. Então, ele diz o seguinte, que às vezes as ideias não estão dentro das empresas, muito possivelmente porque o ambiente não é propício para isso. Ele diz que o clima organizacional ele precisa quebrar alguns paradoxos. Paradoxos são aquelas verdades imutáveis, né, que não pode mudar. Ele diz o seguinte, que o rendimento do trabalho intelectual não depende do número de horas e não depende de locais rígidos, mas em toda situação nesse aspecto, você quer um cara criativo que entre às 8, sai às 5 da tarde, que tem uma hora de almoço e quando for no banheiro te avise. Não, como é que você vai querer um cara criativo desse jeito, meu amigo? Você tem que deixar o cara pensar. A produção de ideias tem necessidade de liberdade. No entanto, a gente está com uma empresa cada vez mais burocrática. Para você fazer uma ideia, você tem que preencher 20 formulários. Não vou preencher nenhum.
Não vou preencher nenhum, não vou fazer. Não quero não, não quero não. Traz aquele... Eu não quero. Aquele mouse com nós lá. Não quero, não. Outra coisa, os executivos, eles têm que ser orientados para o mercado. Não adianta ficar aqui atrás da mesinha, cara, para saber o que o seu cliente está pensando. Vai lá atrás dele. E outra coisa que ele fala importante, todos temos que trabalhar menos. Se você continuar trabalhando 12 horas aí, não vai ter emprego para o seu filho quando ele estiver apto ao mercado de trabalho. E ele diz ainda que a cada dia diminui essa diferença intelectual, essa diferença de conhecimento entre você e seu chefe. Mas a diferença salarial continua alta. Esses são paradoxos que, segundo Demasi, precisam ser quebrados para criar um ambiente inovador e um ambiente criativo dentro das instituições. Ele separa o mundo em 3 tipos de mundo. Primeiro mundo, para ele, são os países principalmente criadores de ideias, de laboratórios de pesquisa, de universidades de alta pesquisa, né? São provedores de banco de dados. Então são esses países que são, eles não querem mais empresas nesses países, eles migram essas empresas deles para outros países, eles não vão mais produzir coisa que mão de obra barata faz. Eles querem o intelecto, é a gestão do conhecimento. País de segundo mundo, onde estaria o nosso, aonde as empresas de país de primeiro mundo vêm, porque aqui a mão de obra é mais barata, você tem incentivo. Domênico de Masi chega a dizer o seguinte, quando chega na sua cidade uma empresa, isso já não é mais sinônimo de progresso. É o sinônimo de que alguma coisa está errada. Por que a empresa saiu de um outro local para vir para cá? Por que escolheu o seu local de trabalho? Será que a mão de obra é mais barata? Será porque a prefeitura deu um monte de incentivo financeiro, terreno, etc? O dia que acabar esse incentivo, eles vão embora, cara, não pensam 2 vezes. Então, esse é o segundo tipo de país. E o terceiro tipo, né? Que são países obrigados a vender a qualquer preço a mão de obra, matérias-primas, as bases militares, né? Em troca de base, em troca de subordinação política, troca de sobrevivência, né? A gente até vê aí nesse âmbito político nosso, alguns que querem nos tornar aí um país de terceiro mundo, vão arriar e doar tudo, né? Alguma coisa relacionada a isso, né? Os senhores podem acompanhar aí no dia a dia, a gente ainda vê isso aí. Mas o Domênico de Masi ainda diz o seguinte, mas é fácil para as pessoas precisam trabalhar junto, você precisava juntar nessas instituições grupo de pessoas imaginativas e pessoas concretas. Não dá para deixar também um cara que só fica aí com essa masturbação mental, pensando, e na hora de colocar em prática precisa de um cara concreto, que nem sempre pode ser o cara criativo, entendeu? Então é necessário as pessoas trabalharem juntas, né? Precisa ter em primeiro lugar uma missão compartilhada, um líder que seja criativo, que trabalhe com aquela modalidade que ele chama de ócio criativo. Legal. O que é ócio criativo? Para Domênico de Masi. Não é preguiça, não é dormir. Há quem pense que sofrendo. Se você pensa que trabalho é sofrimento, tem alguma coisa errada com você, meu camarada. Vai se cuidar. Se você é daqueles que no domingo à noite, ao ouvir uma determinada musiquinha de um determinado programa que acabou, entra em crise e não dorme mais, bicho, muda. Muda que o seu corpo vai dar sinais de problemas. Bicho, muda que o seu corpo vai dar sinais de problemas. Eu tive a oportunidade de trabalhar 19 anos em um local de trabalho. Me dava um salário bom, razoável, né? Conseguia me sustentar, mas eu não aguentava mais. Chegava no domingo à noite, durante a tarde eu tinha que encher a cara para poder dormir, ou então passar insônia de domingo para segunda. O que eu ganhei? Uma gastrite, ganhei um pouco de vitiligo que ainda tenho. O corpo vai te entregar, velho, não adianta, é isso que vai te acontecer. Você precisa ter prazer. Se o trabalho para você é sofrimento, muda de trabalho, ou você morre. Não tem outra opção, né? Para incentivar a criatividade, Demasi diz o seguinte, os chefes não podem ser burocráticos, eles têm que ser capazes de criar um clima de entusiasmo, né? Através de disponibilidade de meios físicos, econômicos, que possa dar uma abertura à criatividade das pessoas, né? É preciso, em primeiro lugar, estimular a automação, segundo ele. Trabalho manual, quem faz é máquina. Homem tem que deixar de fazer isso, homem tem que pensar, ele tem que usar o ócio criativo dele, que é justamente esse, aproveitar o seu momento de ociosidade para criar.
né? Não para ficar dormindo, né? Mas para criar. Então, naquele momento é que ele vai desenvolver a sua criatividade. Contratar, Demasi ainda diz o seguinte, devemos contratar mais mulheres, porque tem o mesmo número de mulheres e homens, porque as mulheres tenham a mesma possibilidade de carreira, uma vez que elas têm a inteligência igual, a capacidade igual, a forma de visão um pouco diferente dos homens, que com certeza vai melhorar muito o mercado de trabalho, segundo Domênico de Masi, que eu concordo plenamente, né? A gente precisa dar uma importância à ética, à estética. Surgiram aquele dia aqui a gente discutindo com o professor Eovaldo aqui sobre a questão da ética no desenvolvimento da criatividade e inovação. A gente precisa ser ético naquilo que nós fazemos, né? Você precisa estar apto, fazer as coisas de uma forma adequada, né? Substituir o controle, os chefes e os líderes devem fazer, pela motivação. É muito melhor substituir pela motivação pelo controle. Um cara motivado, ele não precisa ser controlado, ele trabalha até mais do que se ele fosse controlado, né? O trabalho físico, ele pode ser controlado, o intelectual não. Intelectual não, ele não tem um determinado tempo, não tem espaço, ele não pode estar restrito a absolutamente nada. Você vê várias empresas que fazem, um exemplo clássico aí é o Google, né, 3M, que trabalha desse jeito. O Domênico de Masi, ele é bem categórico em dizer, precisamos trabalhar menos. Se trabalharmos menos, teremos mais tempo para o ócio criativo e, consequentemente, seremos melhores pessoas, mais inovadores, consequentemente, a instituição acaba ganhando mais com isso, tendo pessoas nessa questão. E não por pessoas para ficar fazendo trabalho de máquinas, né? Para ele, o homem deve trabalhar mais com a cabeça, gestão do conhecimento, e menos com a força muscular. Porque nesse planeta você está aqui para ser uma pessoa criativa. Lembra de como nós conseguimos evoluir? A gente só suprimiu os animais, suprimiu no sentido de sermos superiores a eles, até certo ponto, não sei como, né? Mas foi no sentido que de utilizarmos a nossa criatividade, porque a gente não é mais forte que os animais, a gente não corre mais que os animais, não nada mais que os animais, não sobe mais nas árvores que os animais, ou seja, nós somos, se comparados com qualquer animal, nós somos bem inferiores, até a formiga, para você ter uma ideia, não é isso? Mas o que nos fez fazer diferente? Foi a criatividade. A criatividade é que nos fez ser diferente. Durante todo esse trabalho que nós tivemos, esse guia acadêmico, nessas aulas, que foi bastante gratificante aí, nós trabalhamos com essa ideia da nossa necessidade de sermos criativos e sermos inovadores. Isso não é bom para a instituição que você trabalha, não, cara. Isso é bom para você. Isso é bom para mim, né? Teremos pessoas melhores, teremos pessoas mais criativas e, consequentemente, a sua vida vai melhorar com o advento da criatividade e da inovação. Espero ter conseguido aí no decorrer ao longo dessas disciplinas, né? A gente ainda tem mais uma aulinha de revisão aí, a gente ter conseguido fomentar na cabeça dos senhores a ideia de que vocês são criativos, somos todos criativos. Beleza? Eu acho que é isso, um abraço, fique com Deus, tchau!